Aqui, há não muito tempo atrás, uma senhora estava aqui embaixo na esquina. Ela sofria de tuberculose e eu acho que ela se encontra na igreja esta manhã. Eu não consigo lembrar do nome da senhora. Ela mora no Reese. Obrigado, irmã. É isso mesmo, senhora Reese. Ela estava deitada ali, tinha 3 ou 4 filhos e eu fui orar por ela. Ela tinha sido enviada de um sanatório aqui em cima para morrer. E então eu fui orar por ela. E havia um infiel que morava perto de mim e ele trabalhava aqui para o governo, o Sr. Andrews. And I prayed for the woman tonight, a couple nights before that. I went home while sitting on the porch. The Lord showed me a vision that the woman would live. Então eu passava pela esquina na minha velha bicicleta e eu tinha orado pela mulher uma noite, umas 2 noites antes daquela, e eu fui para casa. Enquanto eu estava sentado na varanda, o Senhor mostrou-me uma visão de que a mulher viveria. So I goes down and I said, I have thus saith the Lord for you, you're going to live. And she said, oh, thanks be to God, the poor little thing. Então eu fui lá, eu disse, eu tenho assim diz o Senhor para a senhora vai viver. E ela disse, oh, graças a Deus, aquela coitadinha. I said, will you rise and be baptized in the name of the Lord, calling upon Him and washing away your sin? She said, I'll do anything that God bids me to do. You just come and direct me and tell me. I'll do it. I said, all right. Eu disse, a senhora levantará e será batizada no nome do Senhor, invocando e lavando o seu pecado? Ela disse, eu farei qualquer coisa que Deus me ordenar a fazer. O Senhor apenas venha e me guie, e me diga, e eu o farei. Eu disse, tudo bem. A couple mornings after that, I met a man going down the street there, and it was Mr. Andrews. He said, say, wait a minute there, preacher. Long about this time of the morning, I suppose. And he said, wait a minute there, preacher. He said, where are you going? I said, up the grocery. Umas 2 manhãs após aquela, eu encontrei um homem descendo a rua ali, e era o Sr. Andrews. Ele disse, ei, espere um momento aí, pregador. Mais ou menos a esta hora da manhã, eu suponho. E ele disse, espere um momento aí, pregador. Ele disse, onde o senhor vai? Eu disse, até o armazém. Said, aren't you ashamed of yourself? I said, what? Said, telling that poor little dying mother in there that she was going to live? I said, well, she is going to live. He said, how do you know she's going to live? I said, Jesus has said so. Hey, that's the reason I know. Disse, não sem vergonha de si mesmo? Eu disse, o quê? Disse, dizer àquela mãe pobrezinha que está para morrer ali, que ela vai viver? Eu disse, bem, ela vai viver. Ele disse, como o senhor sabe que ela vai viver? Eu disse, assim disse Jesus, é por esta razão que eu sei. How do you know? I said, he showed me a vision of her. Just the way he done it, I knew it was going to be. As I Disse, como o senhor sabe? Eu disse, ele me mostrou uma visão dela, exatamente da maneira que ele fez. Eu sei que será assim, isso é certo. He said, I'd be ashamed of myself. Said, you just go around to see people like that. Said, you ought to be ashamed. Now, I know it's kind of hard for me first to meet you and talk to you like that. That's all right. You got your own ideas, I have mine too. I got on old bicycle and rode on up. Ele disse, eu teria vergonha de mim mesmo. Disse, o senhor apenas sai por aí e engana as pessoas assim. Disse, o senhor deveria ter vergonha. Agora, eu sei que é um tanto difícil para mim, primeiro, me encontrar com o senhor e lhe falar assim. Eu disse, tudo bem, o senhor tem suas próprias ideias e eu também tenho as minhas. Eu montei em minha velha bicicleta e fui embora. 2 days after that, his wife, being a Christian woman, she fell sick. I went out to Mr. Andrews. Can I do something for you? He said, now look here, so we've got a good doctor. Said, we don't need any help from you. 2 dias após aquilo, sua esposa, sendo uma mulher cristã, ela ficou doente. Eu fui até ali e eu disse, Sr. Andrews, eu poderia fazer algo pelo senhor? Ele disse, agora olha aqui. Disse, nós temos um bom médico. Disse, nós não precisamos de nenhuma ajuda sua. And I said, thank you. I said, I know you got a good doctor. He called his name. And he's a fine doctor here in the city, a friend of mine. I said, he is a good doctor. E eu disse, obrigado. Eu disse, eu sei que o senhor tem um bom médico. Ele falou seu nome e ele é um bom médico aqui da cidade, um amigo meu. Eu disse, ele é bom médico. Ele disse, ela tem apendicite, nós a tiraremos e isto é tudo. Disse, nós não precisamos de nenhuma oração por aqui. Eu disse, isto, Sr. Andrews, eu não pedi para fazer isso. Eu disse, eu simplesmente quis dizer que eu poderia cortar sua lenha, eu poderia fazer qualquer coisa pelo senhor, ajuntar seus gravetos, o carvão, qualquer coisa que eu pudesse fazer. He was very snippy about it. He didn't want nothing to be done with prayer. I said, all right. So I went back over home, and when I did, they take me out to the hospital. Então, ele ficou muito arrogante sobre isso. Ele não queria ter nada a ver com oração. Eu disse, tudo bem, então eu voltei para casa e quando eu voltei, eles a levaram para o hospital. The next morning I started to patrol. I was out as a game ward, and I strapped my little old gun and started up the road. I was walking along up the road and going up to there, and the first thing you know, the
Something said to me, he said, turn and go back. That's that resurrected Jesus. Amen. Turn and go back. E na manhã seguinte eu comecei a patrulhar. Eu era um guarda florestal, vocês sabem, e eu coloquei a correia em minha velha espingarda e comecei a subir a estrada. Eu estava andando, subindo a estrada e subindo por ali, e de repente, ali algo me disse, falou, vire e volte. Este é aquele Jesus ressurreto. Vire e volte. I don't know, well, that maybe I felt something said, go back. I turned right around and went back. Eu pensei, bem, aquilo, talvez eu senti. Algo disse, volte. Eu virei imediatamente e voltei. I called up the public service company. I was patrolling on the high lines also. So I called up, told them I wouldn't be working that day. It's kind of drizzling rain, although not enough to keep me from working, but I just went back. I didn't know why. Eu telefonei para a companhia de serviço público. Eu estava patrulhando as redes de alta tensão também. Então eu telefonei e eles disse que não trabalharia naquele dia. Caiu uma chuva garoenta, embora não suficiente para que eu não trabalhasse, mas eu simplesmente voltei. Eu não sabia por quê. I sat down, took my little old gun apart, was standing there shining. He said to me, my wife, she said, what are you doing back? I said, I don't know. He just told me to go back. Obedience is better than sacrifice. Hearken to the fast of friends. Just come back. Eu me assentei e desmontei minha velha espingarda e estava de pé ali ilustrando-a. Meda me disse, minha esposa, ela disse, o que você está fazendo de volta? Eu disse, eu não sei. Ele simplesmente me disse para voltar. Obedecer é melhor do que sacrificar, atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Simplesmente voltei. I sat down there, was shining the little old gun, and the first thing you know, I noticed coming around the house, and here he comes, with his hat set sideways, you know, and the mucus hanging from his nose, and he coming in. Eu me assentei ali embaixo e ilustrava a velha espingarda, e de repente eu observei, vindo em volta da casa, e aqui vinha ele com seu chapéu caído de lado, você sabe, seu nariz pingando, e ele entrou. He said, Miss Branham? Said, yes. The preacher here? Said, yes. They come in, Mr. Andrews. Ele disse, senhora Branham? Disse, sim. O pregador está aqui? Disse, sim. Disse, entre, senhor Andrews. He said, hello, preacher. And I said, good morning, Mr. Andrews. Have a chair. Disse, oi, pregador. E eu disse, bom dia, senhor Andrews, assente-se. He said, you heard about Miss Andrews? I said, no. He said, well, she's going to die, preacher. Ele disse, o senhor ficou sabendo sobre a senhora Andrews? Eu disse, não. Disse, ela vai morrer, pregador. I said, oh, that's too bad. I said, I hate to hear that. But although I know you got a good doctor. He said, yes. He said, but it was appendicitis. Eu disse, isso é horrível. Eu disse, fico chateado de saber disto. Disse, embora eu saiba que o senhor tem um bom médico. E ele disse, sim, mas aquilo não era apendicite. And I said, it wasn't? No? He said, no, we got a specialist there now. Louisville said, it's a blood clot. It's just about a couple hours from her heart. I said, moving on up to her heart, said she's going to die. E eu disse, não era? Não? Disse, não, estamos com um especialista ali agora de Louisville. Disse, é um coágulo de sangue. Falta apenas umas 2 horas para alcançar seu coração. Disse, subindo para seu coração. Disse, ela vai morrer. It's too bad. I hate to hear that. Just kept on shining the gun. Eu disse, é terrível. Fico chateado de saber disto. E simplesmente continuei ilustrando minha espingarda. He said, she's very bad. And I said, yes, sir. I said, that's let him sweat a while. So I just went ahead and kept loading on my gun. Ele disse, ela está muito mal. E eu disse, sim, senhor. Eu disse, isto o deixei suar um pouco, então continuei meu trabalho em minha espingarda. He said, you said, you reckon you could help her? I said, I'm not a doctor. I don't know what to do, sir. I said, I'm not a doctor. Ele disse, o senhor calcula que pode ajudá-la? Eu disse, eu? Eu disse, eu não sou médico, eu não sei o que fazer, senhor. Eu disse, eu não sou médico. He said, I thought maybe you could help her a little. Ele disse, o senhor sabe, disse, eu pensei que talvez o senhor poderia ajudá-la um pouquinho. And I said, what do you mean? He said, well, like the woman down on the... I see. I said, that wasn't me, that was the Lord Jesus. And he said, I thought you didn't believe in him. E eu disse, o que quer dizer? Ele disse, o senhor sabe, como a mulher lá no... Eu disse, sei. Eu disse, aquilo não foi eu, aquilo foi o Senhor Jesus. E ele disse, eu disse, eu pensei que o senhor não cresce nele. He told me a little story one time. His grandmother, or his aunt, I believe it was, made a promise she'd pay an old circuit preacher $5 at the end of the year. She'd wash clothes and she didn't have the money to pay him. Ele me contou uma pequena história certa vez. Sua avó tinha, ou sua tia, eu creio que era, havia feito uma promessa que ela pagaria a um velho pregador ambulante $5 no fim do ano. Ela tinha lavado roupas e ela não tinha o dinheiro para pagá-lo.
The wash day coming, and the preacher's going to be there, and she didn't have any money. She had a dime, or a nickel, or whatever it cost for a big old bar of soap, and she sang to the store, come back and said, she took the bar of soap and was crying, said she reached down, got a big old apron and wiped her tears. E o dia de lavar roupa chegou, e então o pregador estaria ali, e ela não tinha nenhum dinheiro, e ela tinha uma moeda de 10 centavos ou uma moeda de 5 centavos, ou seja quanto custasse para comprar uma grande barra de sabão, e ela o mandou para o armazém. Voltou e disse, ela pegou a barra de sabão e estava chorando. Disse, ela baixou a mão e pegou seu velho avental e enxugou suas lágrimas. E ela foi até a velha caldeira, como as mães de vocês costumavam ter. E claro, hoje você apenas aperta um botão, aquilo acabou, veja você. Mas ela colocou o sabão na tábua de lavar roupa assim, e ao colocá-lo ela ouviu algo roçando. E aconteceu dela olhar para baixo e olhou grudado na barra de sabão, e ali havia uma moeda de ouro de $5. Ela tinha prometido ao velho pregador ambulante. She said, I said, how'd that get there? She said, well, I'm just wondering. I said, the resurrected Jesus did that. She made the promise with all good heart. She thought she could do it, and God had made a way for her. Ela disse, eu disse, como aquilo foi parar ali? Disse, bem, eu simplesmente gostaria de saber. Eu disse, o Jesus ressurreto fez aquilo. Ela fez a promessa com todo o bom coração, ela pensou que poderia fazê-lo, e Deus abriu um caminho para ela. Exatamente da maneira que ele faz as coisas, é a forma que você o reconhece. Somente através do que ele faz, as coisas que ele faz, a forma que ele faz. He said, well, I wondered always, it's always been on my heart, wonder if there was. I said, if there was. I said, there is, Mr. Andrews. He said, well, Brother Brown, you think he could help my wife? I said, sure, I know he can. Ele disse, bem, eu sempre quis saber, disse, sempre esteve no meu coração, gostaria de saber se havia... Eu disse, se havia? Eu disse, Sr. Andrews. Ele disse, bem, irmão Branham, o senhor acha que ele poderia ajudar minha esposa? Eu disse, claro, eu sei que ele pode. I said, he said, will you pray for her? I said, no, you pray for her. I said, you're the person to pray. Eu disse, o senhor poderia... Ele disse, o senhor oraria por ela? Eu disse, não, o senhor ore por ela. Eu disse, o senhor é a pessoa indicada para orar. He said, well, I don't know how to say a prayer. I said, that wouldn't do any good anyhow if you said a prayer. I said, get down and talk to him. Ele disse, bem, eu não sei como rezar. Eu disse, de nada serviria, de qualquer modo, se rezasse. Eu disse, ajoelhe e converse com ele. Ele disse, bem, como eu faço isto? Eu disse, apenas chegue sua cadeira para trás e se coloque ali, ajoelhe-se ali, perto da mesa e comece a orar. Então ele se ajoelhou ali e começou a orar. E ele disse, agora ele disse, Senhor, eu não sei como falar contigo. Ele disse, mas se tu ajudares minha esposa... Ele se levantou e disse, diga pregador, agora vamos até o hospital para conversarmos com ele. Disse, talvez se formos até onde está no hospital. Eu disse, tudo bem. Minha esposa se aprontou, nós fomos ali. E a senhora Andrews ali não dava mais para ver nem seus olhos. O sangue havia separado, você sabe. O coágulo havia feito o sangue água e não se podia ver seus olhos. Eu olhei para ela, oh, que coisa! Minha esposa começou a chorar. Eu ajoelhei e comecei a orar. Eu disse, querido Deus, eu oro agora para que tu ajudes a mulher. Eu disse, vemos que estamos todos sem esperança e sem ajuda. O médico fez tudo o que pôde fazer e mesmo assim ela está deitada aqui, morrendo. What could we do? How could we do anything now? We call on you. We know that you rose from the dead. And you're alive among us. And you're just as tangible as the light is on my hands. You're here. You have all powers and you can do it. Now, Lord, if we have found favor in your sight, we humbly come and ask for mercy for the woman. Eu disse, oh Deus, o que poderíamos fazer? Como poderíamos fazer qualquer coisa agora? Nós te pedimos, nós sabemos que tu ressuscitaste dos mortos e que tu estás vivo em nosso meio e que tu és tão real como a luz que está em minhas mãos.
Tu estás aqui e tu tens todos os poderes e tu podes fazer isto. Agora, Senhor, se encontramos graça diante de ti, nós humildemente chegamos e pedimos por misericórdia pela mulher. While I was praying, things began to move like that. I looked and I seen her coming over to my house with an apple pie in her hand and give it to me, and I sat on the front porch and began to carve this apple pie and to eat it. Enquanto eu estava orando, coisas começaram a se mover assim. Eu olhei e a vi chegando em minha casa com uma torta de maçã em sua mão e me entregando. E eu sentei na varanda da frente e comecei a cortar esta torta de maçã e a comê-la. I rose up then, after he had showed the vision. What was it? The resurrected Lord. How was it? He's among men, the things that I do. Eu levantei então, depois que ele me mostrou a visão. O que foi isto? O Senhor ressurreto. Como foi isto? Ele está no meio dos homens. As coisas que eu faço... He told the woman her sins at the well. He told where Philip was when he was under the fig tree, praying. He knew where a fish was, had a coin in its mouth. Ele disse à mulher os seus pecados no poço. Ele disse onde Filipe estava quando ele estava debaixo da figueira orando. Ele sabia onde estava o peixe, que tinha uma moeda em sua boca. He said, the Father shows me works, and I work hitherto. And the things that I do shall you also. What is it? It's a resurrection. He rose from the dead. He's not dead. He's right here with us now. He's just as real in the room as the light is. He's just as real. Ele disse, o Pai me mostra as obras que até agora faço. E as coisas que faço também as farão. O que é isto? É a ressurreição. Ele ressuscitou dos mortos. Ele não está morto, ele está bem aqui conosco agora. Ele é simplesmente tão real no recinto como a luz. Ele é simplesmente tão real. One man a few years ago didn't know what electricity was, but he had a hunger in his heart to find out what it was. He believed he could make it right, Thomas Edison. And he tried 10,000 hours, but yet he found something, and he gave the world electricity. Ora, o homem, há poucos anos atrás, não sabia o que era eletricidade, mas ele tinha uma fome em seu coração para descobrir o que era. Ele cria que podia fazer a luz. Thomas Edison, e ele testou 10.000 fios elétricos, mas acabou descobrindo algo. E ele deu ao mundo a eletricidade. Man believed in television and all these other things. God put it all here. O homem creu na televisão e todas essas outras coisas. Deus colocou tudo isto aqui. And there's power of the resurrected Christ this morning. Christ said it's filling to save every sinner, to fill with the Holy Spirit, and to heal every sickness that is in the world. If you just know the right one that needs to it. E há o poder de Cristo ressurreto esta manhã, bem aqui neste edifício, para salvar cada pecador, para encher com o Espírito Santo e para curar cada enfermidade que há no mundo. Se você apenas souber o fio correto que guia isto. É o amor, é a fé. Este é o fio correto. Entre e viaje uma vez e veja se ele não diz. Você sabe, quando Franklin captou o relâmpago, ele não sabia o que ele tinha. Ele disse, consegui, 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 consegui. Ele sabia que havia uma ressurreição. Havia algo que ele conseguiu, ele não sabia o que era. Maybe sometimes the Holy Spirit speaks to you. You won't know just what it is, but you know it's there. That's the way He does it. Just the way God has of doing things. They recognize it. Às vezes o Espírito Santo fala com você. Você não sabe justamente o que é aquilo, mas você sabe que aquilo está ali, exatamente da maneira que Ele faz. Justamente do modo que Deus tem de fazer as coisas, eles reconhecem aquilo. This Mr. Andrews then, when I went out and told him, and on the third day, about 2 hours from then, we come back home, this is a common chair, then he come walking across there, they called him, said your wife's dying, said she's got death rattles in her throat, you better come. Este Sr. Andrews, então, quando eu saí, lhe contei, e no terceiro dia, cerca de depois de umas 2 horas, nós voltamos para casa. E ele veio. Isto era comum aqui, então, ele chegou andando por ali, eles o tinham chamado, disseram, sua esposa está morrendo. Disse, ela está com estertor da morte em sua garganta, é melhor você vir. Here he come back, all this morning, he said, Brother Branham, said the doctor said she's going to die. Said he's right there now, he said she's going to die. I said, but the Lord Jesus said she's going to live. E aqui voltou ele, todo desapontado, disse, irmão Branham, disse, o médico disse que ela vai morrer. Disse, ele está lá agora. Ele disse, ela vai morrer. Eu disse, mas o Senhor Jesus disse, ela vai viver. Disse, bem, como pode, se ela morrer, pode ela viver? Eu disse, ela já está viva, aleluia! Don't get excited, hallelujah, means praise our God. Dear Lord, the morning of hallelujah is on the rain for people is this morning. Right, praise our God, for every shadow of death taken away. He lives. Não fique agitado com o aleluia. Isto significa louvado seja nosso Deus. Se alguma vez houve uma manhã em que o aleluia deveria soar do povo, é esta manhã. Isto é certo. Louvado seja nosso Deus por cada sombra de morte tirada. Ele vive. Notice,
And he said, well, I said, how is she going to do it? I said, that's not me to figure out, it's just me to believe what God said he was going to do. Observe, e ele disse, bem, agora, disse, como ela viverá? Eu disse, não sou eu quem tem que imaginar, é só para eu crer no que Deus disse que ele faria. So then he was almost sad, and after a while he went out to the hospital. Here he comes back and around the house. He comes clippity. He ran and said, preacher, you know what happened? I said, what, Mr. Andrews? I still sitting there sighing away, you know. Então ele estava muito triste, e após algum tempo ele saiu para o hospital. Aqui vem ele de volta, e ao redor da casa veio ele pulando. Ele correu para dentro e disse, pregador, sabe o que aconteceu? E eu disse, e o que, Sr. Andrews? Eu estava sentado, lustrando, você sabe. He said, you know what happened? And I said, what happened, Mr. Andrews? Said she raised up, all the waters passed from her. She said, I'm starving to death. So they went and got her some bouillon. She said, I don't want bouillon, I want wieners and sauerkraut. She was hungry. Ele disse, sabe o que aconteceu? E eu disse, o que aconteceu, Sr. Andrews? Disse, ela levantou, toda a água saiu dela. Ela disse, estou morrendo de fome. Disse, eles foram e trouxeram para ela caldo de carne. E ela disse, eu não quero caldo de carne, eu quero salsichas e chucrute. Ela estava com fome. He lives. Salvation to impart. You ask me how I know he lives within my heart. That's right. O que foi isto? O que foi isto? Porque ele ressuscitou dos mortos. Aquela mulher saiu do hospital, uma mulher sadia. Ele vive para dar salvação. Você me pergunta como sei que ele vive dentro do meu coração. Isso é certo. He come around there, and on 3 days after that, I propped my feet on the front porch, eating ice and apple pie about every week. Wow, he lives, he rose from the dead. Ele chegou ali, e em 3 dias após aquilo, eu coloquei meus pés para cima na varanda. Eu comi uma das melhores tortas de maçã que já comi. Porque ele vive, ele ressuscitou dos mortos.